você está sendo egoísta, não assumindo uma liderança. Eu falei, mas por quê? Porque você tem um conhecimento e você já tem um modus operandi para realizar vendas, você já tem um checklist de vendas em que você deveria usar isso para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Cara, meu chão abriu quando a pessoa falou aquilo. E ele tinha razão. E aquilo ali foi meu mantra. Bem-vindos ao canal Como Você Faz. Máximo de Marco, poliglota, foi diretor comercial de sucesso nas entregas, nas vendas e no desenvolvimento de grandes equipes. Um sócio que chegou no meio da vida de uma empresa e que mudou seu rumo para um sucesso que ela ainda não tinha visto. Uma vida bem planejada, sem se privar das benesses, para se aposentar cedo. E hoje atua como profissão que quase ninguém conhece, mas que carrega um peso invisível enorme. Ele é responsável por entregar no exterior, pessoalmente, documentos e objetos que não podem atrasar, jamais. Hoje vamos falar sobre alta responsabilidade, mudanças de rota, liderança sem gritaria, mentoria com ferramentas de viradas e por que ele decidiu por que se aposentar aos 50 anos de idade. Esse episódio, sempre é bom lembrar, tem o apoio da Skillflow Educação Corporativa, que acredita que formar líderes vai muito além de ensinar técnicas. É sobre desenvolver a sensibilidade para decidir com consciência, mesmo sob pressão. Aceleramos líderes e transformamos negócios por meio de experiência, de aprendizagem com significado. Máximo, muito bem-vindo. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Muita satisfação de estar aqui trocando essa experiência com você. Tem várias histórias muito legais aqui para a gente conversar. Tá. E eu quero começar com uma bem intrigante. O que você faz exatamente hoje? Hoje? Tá, então vamos começar do final aqui. Na verdade, a gente não colocou aí no meu currículo, mas eu sou formado em comércio exterior. Né? Sim. E eu nunca tinha atuado na minha vida em comércio exterior, por incrível que pareça. Eu sempre atuei na área comercial, mas eu norteei entidades de classe, eventos, e na minha última milha do mundo corporativo eu cheguei na TI. Essa minha atividade, ela aconteceu porque eu fiz um planejamento de vida, e nesse planejamento de vida, quando chegasse meus 50 anos, eu queria ter uma independência financeira, no qual eu iria decidir se eu ia querer continuar no mundo corporativo ou não. E eu me planejei. E ainda bem que deu tudo certo, eu consegui essa independência financeira e atuei no mundo corporativo, digamos assim, de uma forma indireta. Não mais escravocrata de um CLT, que não tenho nada contra, né? Mas, enfim, a gente, quando está na última milha, a gente quer aproveitar mais o tempo, né? Justo. Então, e sempre adorei trabalhar, gosto de trabalhar, incentivo as pessoas a fazer seu melhor no mundo corporativo. O mundo corporativo, de uma certa forma, se você souber entregar aquilo que ele precisa, ele vai te devolver. Então, eu sempre até dou dicas para minha filha e para os meus amigos. Olha, se você passar uma mensagem que você chega em casa xingando, falando mal do teu trabalho, você está passando uma imagem negativa e, de repente, o teu filho não vai querer trabalhar, não vai querer ir para o mundo corporativo, e não é assim. Mas a minha atividade hoje é a seguinte, é uma atividade onde acontece ela no mundo todo, ela acontece com situações críticas. Então, por exemplo, uma termoelétrica no Peru está com uma oscilação numa turbina. Quem é o fabricante dessa turbina? É a General Electric no Brasil. O que acontece? Essa turbina ela não pode parar. Então, eu sou cadastrado em 11 empresas pelo mundo, uma holandesa, americana, eu tenho um cadastro lá, onde eu sou um dos agentes dele, baseado aqui no Brasil. Então, quando tem uma necessidade, eles são demandados, olha, então, essa termoelétrica entrou em contato com eles, quem é o agente no Brasil é o Máximo. Máximo, você está com disponibilidade? A gente precisa trazer um ferramental que está em Taubaté e tem que chegar amanhã no Peru, nessa termoelétrica. Então, eles me passam o job, eu vou lá, observo o equipamento, vejo a maneira como ela está sendo embalada, porque até então eles já fizeram toda a transação, a locação e tal.
Muitas vezes, por exemplo, eu digo, olha, esse tipo de embalagem não pode, que é de madeira, porque pode ser barrado na alfândega por questões ambientais e tudo mais. Verifico a parte documental, né? E que eu faço o que eles chamam de hand carry. Eu sou o responsável por pegar aquele material, passar no aeroporto, despachar, acompanhar, ele vai comigo, eu vou junto no voo com esse material, chego até o destino, se tiver que pagar os impostos eu pago, se tiver que desembaraçar a mercadoria, tudo isso tem que ser feito de forma legal, por quê? Porque você não pode colocar em risco a contratação de uma empresa que depois você não fez uma exportação, você fez uma muamba, e não se trata disso. Aí eu chego lá, ou geralmente tem uma equipe me esperando para eu fazer a entrega que eles fazem a última milha, ou às vezes eles me pedem, inclusive, para que eu vá lá e eu mesmo também continue a última perna da entrega. Verdade. Ou seja, é muito interessante isso. É uma coisa que é de pouco conhecimento, né? Sim. Às vezes tem alguns trabalhos que são um pouquinho mais chatos, mas tem alguns prazerosos, como por exemplo foi semana passada, que tinha uma exportação de açúcar, tem algum problema na alfândega e o navio saiu. Tem uma empresa aqui de exportadora de açúcar que o navio saiu, chegou para ser embarcado lá num porto para a França. E aí eles me pediram para que eu levasse todo o documental e entregasse no escritório lá. Para liberar Para liberar o navio. Não, é bem legal. E é uma profissão, eu particularmente não conhecia antes. Pouca gente conhece. De você falar. Pouca gente nem conhece. Imaginava. Né, que eles... E é uma coisa que realmente não pode falhar. Né? No mundo corporativo que a gente vê, a gente vai lá, faz projeto novo, não sei o quê, e sempre dá algum errinho, tem projeto que você deposita muito dinheiro até, né? E não dá certo e beleza, segue o jogo. Esse não pode. Não. Essa opção não existe. Não. O que é trabalhar com essa pressão de cara, não pode falhar, não posso errar? Então, o que você tocou num ponto muito importante, por quê? Porque, afinal de contas, tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Quando eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade de levar uma documentação, ou vamos falar um pouco mais de peças, né? Quando você leva peças automotivas, ou tem uma peça que tem uma linha parada de produção no México, né? E se esse material não chega, o prejuízo, eu não vou aqui chutar quais são os valores, mas uma linha de montagem parada é muito dinheiro. Claro. E na hora de uma contratação, eles não medem, digamos assim, eles não vão economizar. As empresas vão cobrar tudo que tem que ser cobrado, inclusive o meu trabalho. Sim. Então, eu tenho um checklist. Eu sempre trabalhei com checklist, Matheus, sempre. Porque o checklist ele faz com que você veja, meu passaporte, ele está em dia? Eu estou indo com passaporte brasileiro ou eu estou indo com passaporte italiano? Eu estou indo... A minha documentação, hoje em dia, por exemplo, teve muitas mudanças. Agora tem uma espécie de visto eletrônico, que todo mundo tem que fazer. Sim. Né? Então tem um modelo que é o ETA na Inglaterra, tem o ETA no Canadá, tem o ESTA nos Estados Unidos. Então, eu sou o responsável para que eu esteja sempre com a documentação em dia, porque eu não posso me permitir de fazer com que a missão lá não seja cumprida. Perfeito. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas às vezes não se preocupam, vai uma dica inclusive, que não precisa estar trabalhando em missão crítica como eu faço, mas por exemplo, você carregar sempre a vacina da febre amarela em idioma inglês e tem isso à disposição no e-saúde. Por quê? Porque se você resolver ir para o Caribe e passar, por exemplo, em determinados países que exigem como Venezuela, você não vai completar a tua viagem. Então, isso eu trouxe do mundo corporativo. Do mundo corporativo, ele me ensinou que para você poder fazer uma boa gestão, você tem que estar sempre se antecipando, você tem que estar sempre com um checklist pronto para que você possa verificar que nada vai falhar. Então, acho que essa é a principal mensagem. Perfeito. E funciona, né? Eu compartilho de ti, eu também tenho meu checklist, minhas coisas e, cara, eu compartilho. E para mim o checklist ainda tem mais uma coisa, não tem nada melhor do que eu riscar ele que eu fiz. Cara, como isso é bom. Não, exatamente. Nossa, é muito bom. A sensação de que eu completei a tarefa. Exatamente. E eu converso muito com a minha esposa, né, que ela também é do mundo corporativo, e às vezes ela me traz, às vezes, algumas situações, digamos assim, operacionais que estão em dificuldade, que acontece com qualquer empresa. E na mesma hora eu fico pensando assim, poxa, mas será que nessa reunião de diagnóstico, por exemplo, que vai acontecer um evento, por que isso passou batido? Será que não falhou exatamente naquela reunião de ponto de situação, onde você vai ticando? Então, essa parte, digamos, da organização e método na área de vendas
é fundamental. Na área administrativa é fundamental, na área de engenharia de produção é fundamental. Estão nos principais, acho que deve estar presente em todas as técnicas de projetos, de processos que existem, que é realmente você ditar um a um, né? Os substicks também, né? Você quebrar em várias microtarefas e depois você... E esse caso dessa minha atividade, que hoje eu exerço, o que acontece? Eu estou aqui conversando com você, mas a qualquer momento eu posso receber uma ligação. Por quê? Porque o compromisso que eu tenho com eles é você tem que estar disponível, porque não tem hora. Sim. E o que acontece? Eu tenho, por exemplo, uma mala pronta, sempre pronta. É um capricho? Não, não é um capricho. Porque muitas vezes as coisas, por exemplo, nós estamos falando de produtos automotivos, mas pode acontecer, e já aconteceu, por exemplo, de um equipamento que não permite com que na Alemanha tenha lá um grande aparelho de tomografia que não está funcionando, e isso pode causar uma série de problemas. É nessas horas que a gente entra, né? Isso pode acontecer, por exemplo, com transplantes, né, de órgãos. Também é uma atividade que faz parte desse momento. Então, quer dizer, você imagina a responsabilidade que você tem se isso não acontecer. No caso, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando, por exemplo, de um hospital que vai continuar parado e não vai poder fazer o diagnóstico. Sim. Então... É um baita de um exemplo de como o mundo é pequeno hoje, né? Como ele é globalizado hoje. Muito, né? muito. A gente estava falando da parte corporativa. Então você veio e começou ali na área de vendas, estava feliz com o executivo de vendas e tal, e aí teve um clique que você falou assim, pô, não, eu quero chegar a diretor. O que foi esse clique? Boa. Eu, dentro da minha trajetória, eu sempre, nos meus altos e baixos, eu sempre investi muito em treinamento. Eu tive muita sorte de, além de ter essa consciência, né, e de ter pessoas perto de mim que me aconselhavam dizendo assim, olha, invista em você, leia livros, faça cursos, assista palestras. Eu tive muita oportunidade de assistir muita palestra e preencher e sempre estar, digamos assim, me atualizando em relação às melhores práticas para exercer uma profissão na área comercial. E aí, com o tempo, eu fui, digamos assim, passando de patamar de vendedor para supervisor, gerente, e chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que eu estava trocando 6 por meia dúzia na empresa que eu estava. Né? Eu não evoluía, não estava muito satisfeito, e um dia eu fui num cliente meu. Eu lembro como se fosse ontem. Ele era diretor lá numa empresa. Posso até falar o nome, é JBS, eu não vou citar o nome dele, porque não falei que eu ia comentar esse caso, não estou com autorização dele aqui, senão poderia estar falando. E ao longo do nosso bate-papo, ele falou assim, olha, Máximo, eu preciso terminar porque... Eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Eu preciso... Eu tenho agora uma outra reunião com o meu mentor. Eu falei, mentor, você pode me explicar o que é isso? Aí ele falou assim, não, mentor é o seguinte, hoje eu sou diretor, mas eu quero crescer, eu quero chegar a ser CEO daqui da JBS, eu quero ser CEO de uma outra empresa, que seja. E para isso, eu contratei esse profissional que é especializado em pessoas, ele vem do mundo corporativo, ele trabalhou muitos anos em RH de mundos corporativos, de multinacionais, e ele está exatamente percebendo quais são as minhas competências e as minhas não competências que eu preciso melhorá-las para eu poder evoluir e atingir esse objetivo. Cara, aquilo ali caiu, assim, sabe? Eu falei, sempre passo o contato dele agora. E eu contratei essa pessoa. Fui lá conversar, fui entender qual é o trabalho dela. E aí depois eu pude perceber que, entre outras aptidões que ele tinha de poder chegar a identificar as tuas competências, as tuas mais-valias, onde é que a gente precisava ser melhorado, ele também faz um trabalho de terapia. Porque ele começa, por exemplo, ele fez um exercício, olha só que interessante. Ele entregou uma folha para mim, só para exemplificar para o pessoal que está assistindo, né, no trabalho, em casa, no carro, ver como isso pode jogar uma realidade dura na nossa frente e precisa de uma pessoa aqui do lado competente para nos alertar e funcionar. Ele montou um papel para mim dizendo assim, ó, aqui tem 3 folhas com 10 adjetivos aqui. Líder, compromissado, uma pessoa que desleixada, uma pessoa que pensa nos outros, etc, etc.
Você dessas 3 folhas, uma você vai colocar o que você entende que você é para o seu ambiente profissional. Eu coloquei lá que eu sou uma pessoa que gostava de cuidar das pessoas, que eu pensava sempre não sei o quê, dedicado, não sei o que, tal. Agora você pega essas 2 folhas e coloca para 2 pessoas que você entende que elas te conhecem e pede para ela também listar 10. Pô, ok, então isso é aquilo. Você vai pegar e vai ter a honestidade de me trazer isso tudo. Não vai influenciar nem nada, ok, claro. É pro teu bem. Eu peguei e trouxe. E ele fez a tabulação. O que aconteceu, Matheus? Tudo aquilo que eu achava que eu transmitia para as pessoas, 50% pode esquecer. Muitas vezes você acha que, pô, mas eu sou um ótimo patrão, eu sou um ótimo chefe, eu sou um ótimo colega, pô, eu faço tudo por essa empresa. E aí quando você faz você procura ter uma ferramenta para verificar, você vê que não é nada disso. Então, esses choques de realidade só faz quem tem uma competência. E você precisa se alicerçar. E aí, para endossar um pouquinho mais a benesse que essa pessoa me trouxe, que eu fiquei encantado. Inclusive, eu sempre indico, você contratar um profissional, e eu não estou me vendendo aqui, eu hoje faço mentoria, mas eu faço mentoria para quem está em início de carreira, minhas atividades são outras, né? Porque pode pensar que estou fazendo propaganda para... Sim, não. Aliás, você nem cobra, né? Você ajuda. Eu ajudo, porque tem uma outra parte depois que a gente pode falar, que é a filantropia, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Então, o que aconteceu? Teve vários momentos ali que ele... Na hora que, por exemplo, ele foi traçar o meu plano de carreira, vamos agora falar do plano de carreira. Onde é que você acha que você pode chegar no teto do teu momento? Eu falei, acho que se eu chegar a ser CEO, diretor de uma grande empresa, tá ótimo. Onde é que eu posso chegar mais? Aí ele chegou e virou para mim e falou assim, por que você não pode ser o dono da sua empresa? Perfeito. Aí eu fiquei olhando assim, como assim? Você agora está me mostrando que você traz resultado, que você contribui, que você tem a tua carreira é de sucesso, você está sempre batendo metas. Por que você não pode chegar, reunir isso tudo e fazer dentro da tua própria empresa e continuar ajudando as empresas a melhorar a qualidade de vida delas? Isso foi uma coisa que foi uma outra ducha, digamos assim, de água quente, não foi de água fria, mas que eu jamais pensaria que pudesse alcançar. E aí fiz todo o trabalho, teve até um momento muito interessante que vale a pena também colocar, que tinha um momento da minha carreira onde eu estava um pouco infeliz, que eu não me dava muito bem com o meu superior imediato. Porque eu olhava para ele e eu percebia, no meu entendimento, que ele não colaborava, ele pegava minhas ideias, que eu achava que eu sabia mais do que ele. E quando eu trouxe isso para essa mentoria, ele mesmo diagnosticou o seguinte, olha, o problema está mais em você do que no teu chefe. Pode até ser que teu chefe tenha algumas coisas que realmente não estejam ajudando, mas você tem que tratar isso, porque você tem que colocar na tua cabeça que se ele está lá, é porque a empresa está apostando nele, ele é a pessoa. Não, geralmente o problema está com a gente. Geralmente o problema está com a gente. E ele falou, se você não está feliz, você pega a sua viola e vai tocar em outro lugar. Perfeito. Não é? Então, e isso foi importante ele ter me dito, Matheus, porque fez com que, não é que o relacionamento melhorou, mas eu consegui enxergar e fazer com que as coisas funcionassem de uma outra forma. Né? Aquilo que eu reclamava que talvez ele pudesse pegar alguma ideia ou outra, eu já chegava com outra postura, eu já não era mais tão reativo, eu era mais proativo. Então, eu vou te falar, se eu tivesse recebido essa dica, não há 20 anos atrás, mas há 30, 40 anos, que é aquilo que eu espero que, se por acaso isso possa vir a colaborar com alguém que esteja assistindo a gente, faça isso. Você, para poder chegar e fazer uma maratona, você não tem que contratar um personal trainer que ele vai te ajudar com uma planilha. A gente, para poder chegar e curar um machucado, a gente não tem que ir num fisioterapeuta. É a mesma coisa o profissional. As minhas fichas caíram porque ele me mostrou uma vez uma gaveta, esse meu mentor. Estou falando de 20 anos atrás. Tudo presencial. Então, mas você vê. Hoje você nem precisa mais disso. Não. Não precisa mais presencial. Mas eu preciso continuar aprendendo. Sim, eu estou sempre antenado. Eu falo no sentido de ser, hoje você não tem, o investimento que você faz em você não precisa ser investimento no deslocamento, né? Porque é tudo online. Né? Exatamente. Ele me mostrou uma gaveta com um montão de arquivo de currículos. Ele falou assim, mas você está vendo o que é isso aqui? Em uma das sessões, eu falei, tô.
O que é isso? São currículos de pessoas muito bem capacitadas, muito bem preparadas, mas sabe por que elas não se recolocam aonde elas gostariam? Porque elas não têm o fluente em inglês. Uma coisa simples. Ele me explicou, as pessoas, ao invés de contratar um profissional para orientá-las, ou até para chegar e dizer assim, olha, você, na minha opinião, precisa repensar se você tem que seguir, se você não tem esses skills, essas aptidões para seguir essa carreira. Às vezes a gente precisa escutar isso. Ele falou assim, a gente acaba sendo meio que autodidata, aí a pessoa faz um curso, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer um não sei o quê, aí eu vou fazer um negócio. E aquilo não necessariamente vai rechear o teu currículo para levar aonde você quer. Sim. Então, uma das grandes lições aprendidas e que eu sempre falo para as pessoas e compartilho, quando eu vejo que a pessoa está um pouco chateada ou ela está um pouco perdida nas decisões de carreira, vá contratar um bom profissional. Um bom profissional. E tem outra. O bom mentor é aquele cara que vai te puxar. Ele não vai te puxar, ele vai fazer você se virar. Você tem que ir com vontade de mudar. Claro. Não adianta eu ir lá e achar desculpa. Né? Você tem que ir é um cara, é uma pessoa que está olhando para você de fora, conhece, tem bagagem para enxergar, né, de uma forma diferente. Não é qualquer um que vira mentor. Não é assim, vou mentorar. Não. Você tem técnicas para aprender tudo. E o mentorado, ele realmente precisa ir com vontade de mudar. É um investimento que ele está fazendo nele. E vou te contar um dos grandes dividendos que eu tive da contratação desse profissional. Lembra que quando a gente estava traçando meu plano de carreira e ele me surpreendeu dizendo, por que você não podia ser dono? Passou mais ou menos acho que eu não sei precisar se foi 1 ou 2 anos, eu trabalhava numa entidade de classe e um amigo meu me indicou para um profissional, um empresário, que ele precisava profissionalizar a empresa. Né? Ele misturava as contas pessoais, sabe? Ele era um ótimo empreendedor no sentido do produto que ele criou, mas não necessariamente era um bom empreendedor para administrar os custos, a administração, a equipe e tudo mais. Né? E aí esse meu amigo me indicou e eu fiz uma consultoria para ele por 2 anos. Eu fazia uma consultoria na sexta-feira, que era o dia do meu rodízio, na parte da tarde, onde eu tinha o livre-arbítrio de compensar em outras horas na empresa que eu trabalhava, e um sábado. E fui fazendo isso. Chegou mais ou menos depois de 2 anos, ele chegou para mim, esse empresário, e falou assim, Máximo, eu não estou conseguindo implementar todas as melhorias, porque eu fico perdido, etc. Tal. Eu estou confiando muito naquilo. Eu quero te contratar para você vir para cá. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, olha, eu não sei eu acho que eu vou ser um pouco caro, porque onde eu estou agora, eu estou com uma remuneração muito boa e eu não sei se vai encaixar aqui dentro da organização esse curso. Aliás, eu tenho uma sugestão melhor. Aí eu lembrei do Lázaro. Eu falei assim, por que você não me faz uma proposta para eu ser teu sócio? Ele tinha inclusive um sócio que era só investidor, um sócio anjo. Na verdade, ele era uma startup naquela época, né? Olha só, tem um nome muito mais atualizado, né? Mas que a gente não tinha essa nomenclatura na época. Ele olhou, e ele como um bom empresário e tal, ele falou assim, nossa, eu vou conversar com meu sócio, eu adorei a ideia. Porque a gente já tinha um relacionamento, ele sabia que eu conhecia a empresa dele a fundo, ele voltou, ele veio com uma proposta que eu falei, olha, eu não tenho capital para comprar, mas eu posso, a gente pode, se você souber criar uma maneira interessante para que eu possa fazer com que eu seja sócio, dessa maneira me interessa. Ele voltou com uma proposta que falou um preço, para vender 1/3, que eram, nós vamos dizer, em 3, e eu comprasse e pagasse ela em 3 anos. Sendo que, como seria essa forma de pagamento? Como eu já estava entrando como sócio, nós íamos dividir o lucro ou o prejuízo, e se esse lucro dividido por 3, a minha parte, fosse suficiente para pagar aquele primeiro terço, você fica sem. Fica tudo certo. Se sobrasse, eu recebia, se faltasse, eu teria que colocar. Eu paguei, na época, R$15 mil no primeiro ano, e os outros anos eu não precisei pagar. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que a empresa prosperasse de uma tal maneira que eu consegui adquirir, ter 1/3 das ações sem botar um tostão. E eu me tornei empresário. E é o melhor negócio, é o que eu chamo de melhor negócio, né? É bom para os 3. É bom para os 3. Agora, para pensar. Você acha que eu teria tido essa sagacidade na hora que ele veio a proposta, se eu não tivesse contratado um profissional que tivesse deixado aquela... Ele disparou uma fagulha aqui dizendo, cara, será que você não pode ser? Eu jamais, porque eu pelo menos fui educado
o Brasil é muito estável, então a gente procura, ou vamos fazer um concurso público, ou vou para a área de vendas, assim, porque assim eu posso conseguir fazer meu salário, mas mesmo assim eu estou protegido por uma empresa. Sim. A gente não tem essa vocação para empreendedorismo. A gente é rodeado, né, por empresas, né? O nosso sonho é sempre estar dentro de uma empresa, né? A gente tem pais, amigos, né, familiares, né? Dentro das empresas é o que a gente coloca. E o mentor, não necessariamente, ele vai falar que você pode ser um empresário, né? Ele olhou, viu o seu perfil que cabe para isso, né? Porque um CEO não necessariamente vai ser um bom empresário, Não. e o contrário também é uma verdade. É verdade. Né? É Então verdade. ele olhou, e essa que é voltando lá no que você falou, a hora que você acha um bom profissional, ele vai cutucar você para ver onde você vai chegar. Eu já tive o prazer eu descobri tarde a mentoria, muito tarde. E foi assim, eu fiz na minha vida. Eu cresci muito rápido na época de analista. Júnior, pleno, sênior, especialista. Falei, caraca, eu tô bombando, tô dizendo. Aí fiquei sendo na mesma, né? Fazia ali, querendo crescer, olhava para mim, o que eu tenho que melhorar para fazer, acontecer. E chegava uma hora, eu falei, cara, mas eu tô trabalhando como coordenador, não chego coordenador, né? Eu tô trabalhando como gerente, não tô chegando como gerente. E eu me mexi, então eu ganhava essas responsabilidades e ia lá, resolvia, era elogiado, né, por todos, mas, por que não vem? Pois é. Por que não vem? E aí foi um dia, eu captei no ar alguém falando de mentoria, o que era. Eu falei, deixa eu conhecer. E foi a hora que eu fiz a virada. Eu falei, puta, é isso. E aí, igualzinho foi você. Mas jogou um monte de coisa na cara que eu não via. Eu não achava. E eu estava disposto a mudar. E você sabe que essa mentoria, ela foi muito importante porque o que acontece? Aí eu voltei para o trabalho de uma maneira em que eu comecei cada vez mais quando você... Eu tinha resistência para ser líder, sabe? Eu prefiro assim, eu prefiro ser vendedor porque eu não quero responsabilidade, eu consigo estar sempre em forma, estou sempre bronzeado, porque o vendedor ele consegue fazer os horários dele se ele bater metas. Se ele bater... Meus chefes falavam isso e eu depois falava, bate as tuas metas e você vai estar tranquilo para você administrar isso, mas me traz resultado. Se não trouxer resultado, vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Perfeito? Perfeito. Ok. E eu sempre gostei muito dessa liberdade, porque eu batia as metas, quer dizer, enfim, né, tinha altos e baixos, isso, aquilo, mas se não batia a meta, pelo menos mostrava transpiração, que é o que um líder quer ver. Tá bom, não tinha, ou às vezes o produto não estava adequado, enfim. E aí, o que acontece? Eu tinha uma certa resistência, que eu acho que é legal também te comentar aqui no teu podcast, que é... Sabe quando é que caiu a minha ficha? Quando alguém para mim falou assim, Máximo, você está sendo egoísta, não assumindo uma liderança. Ótimo, é isso aí. Eu falei, mas por quê? Porque você tem um conhecimento e você já tem um modus operandi para realizar vendas, você já tem um checklist de vendas em que você deveria usar isso para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Cara, meu chão abriu quando a pessoa falou aquilo. E ele tinha razão. E aquilo ali foi meu mantra. Porque eu comecei a querer assumir as responsabilidades para trazer o resultado, mas a minha, digamos assim, a mola propulsora numa reunião era mostrar, olha, eu estou assumindo essa liderança com a equipe, com vocês, mas é para melhorar a qualidade de vida. Mas não é melhorar a qualidade de vida que você não vai trabalhar menos. Não é isso. É melhorar a qualidade de vida fazendo com que a gente atinja os resultados, que a gente busque os bônus, que a gente traga as metas e com isso a gente vai aumentando cada vez mais o retorno, o payback, e aí vocês trazem mais conforto para a família e atingem os objetivos. E esse era... Porque eu fui de uma escola de vendas americana, eu trabalhei muitos anos numa empresa que ela é multinacional americana. E o americano, ele não trabalha sem informação. E isso eu sou muito grato a eles, porque eles me deram uma base dizendo assim, sabe aquela coisa, aquela venda consultiva, aquela venda técnica, que você vai preparado e você já conhece, às vezes, a empresa melhor do que o próprio cara que você está falando? Sim. Era esse modelo. Só que, por um outro lado também, era uma empresa, né, naquele modelo old school, que muita gente ficava doente. E eu abominava aquilo. Tanto que eu falava assim, o dia que eu tiver a minha empresa, o dia que eu assumir a liderança, eu jamais vou permitir... Hoje tem uma série de regras que não permitem, mas naquela época,
E mesmo assim, com as certas regras, ainda tem um problema. Mas antes da gente chegar nesse ponto, né, o que eu queria trazer aqui, na hora que a gente estava falando, né, ainda sobre ensinar, né, o que ele te falou, traz para quem gosta, né, você tem essa facilidade, gosta de ensinar e passar, né, porque às vezes a gente fica egoísta, entre aspas, o egoísmo que eu estou falando aqui, e acaba não querendo ensinar, mas poxa, quando a gente enxerga que a gente pode ensinar, trazer os outros, né, fazer os outros a crescer, traz até uma satisfação, né? E traz uma satisfação tão grande que não é à toa, é que eu sou péssimo para lembrar passagem, essas coisas, mas na Bíblia, no Novo Testamento, tem Jesus falando para as pessoas ensinar, passarem aquilo que elas aprenderam para os demais. O quão importante compartilhar conhecimento. Tipo, caraca, tá até lá. Né? O quão importante é, e muitas vezes a gente não vê como é que fala? Essa responsabilidade nossa de fazer. Eu sempre tive uma veia assim muito filantrópica, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu comecei a perceber na vida que quanto mais você se doasse, quanto mais você compartilhava conhecimento, porque eu observava muitas pessoas que elas às vezes seguravam as informações, conhecimento, mas e você não via essas pessoas crescerem. Sim. E você fala assim, putz, isso não é um caminho muito bom. E eu, quando comecei a ter... Porque tudo é um ciclo virtuoso. Quando você está inseguro, né? Você é um vendedor inseguro. Eu defino... Por que um vendedor... por que um vendedor bate meta e o outro não? Né? O outro oscila? O vendedor que geralmente bate meta é aquele cara que ele se debruça, ele estuda bem o produto, ele entende bem a empresa, e ele sai de casa todo dia preocupado em resolver o problema do cliente dele. O vendedor inseguro, que é aquele que oscila, que às vezes bate meta ou não, ele não se debruça, não tem o mesmo pensamento, mindset, e ele sai de casa todo dia para ganhar dinheiro. Essas são as duas grandes diferenças. E isso tudo que eu estou te falando, não é que eu sou autodidata. Cara, isso foi muitos livros, muitos estudos, muitas palestras. Né? Eu tive muita oportunidade de assistir palestra, né? Eu sou casado com uma executiva que teve uma empresa de palestrantes, então tudo aquilo que ela me dava de oportunidade, olha, vai assistir essa palestra que é importante, eu ia lá na hora, eu não ficava preguiçoso, não vou, não, eu vou. Eu estava morto, cansado, isso, aquilo, mas eu vou. Por quê? Porque esse conhecimento fazia com que eu tivesse o quê? Segurança. Quando você tem segurança dentro da onde você estiver, cara, você não fica com medo de compartilhar conhecimento. Não compartilha conhecimento, não ajuda os outros. As pessoas que são mais egoístas, por trás disso, você pode ter certeza que tem um pouco de preguiça, um pouco de falta de conhecimento, enfim, eu não vou saber traduzir, mas eu percebi nitidamente que quanto mais você compartilha, quanto mais você doa teu conhecimento, mais admiração você tem. E você liderar equipes com a empatia, ou seja, se você transformar a tua equipe em pássaros da mesma pluma, cara, eles vão voar com você. Sim, verdade. Eles vão voar com você. E você só tem uma equipe, você só tem o respeito dela, se elas perceberem que a tua liderança não é por imposição. É uma liderança feita de uma forma em que, cara, esse cara está aqui, ele está me defendendo e está dando as ferramentas e está me dando a oportunidade de eu ganhar. E se por acaso ele me tirar daqui, foi porque eu não fiz a minha parte. Tanto que quando eu me chegava às vezes nesse ponto, de infelizmente ter que falar uma pessoa, olha, aqui você não vai ser feliz, aqui não está... As pessoas entendiam. Foram um ou dois que ficaram magoados, mas eu tenho certeza que depois... No caminho, eles devem ter percebido que eles pisaram na bola do que propriamente foi alguma injustiça da minha parte. Não, perfeito. E aí agora eu vou puxar aquela parte que eu te interrompi um pouco antes, a hora que você falou que antigamente não existia tantas regras, que deixavam as pessoas malucas. Hoje existe muito, mas... Não, mas melhorou bastante. Melhorou bastante, mas eu acho até que está um pouco exagerado agora. Eu acho que agora existem pessoas, até tem profissionais, tem até funcionários que estão meio que se aproveitando e desvirtuando, né? Qualquer coisa as pessoas estão falando em bullying, agora isso virou meio que moda.
Então, mas na época, essa empresa... eu comparo esse modelo, digamos assim, de modus operandi dessa empresa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, com a educação que a gente teve, né? Os nossos pais... Eu apanhava quando eu não estudava. E ninguém reclamava, nenhum vizinho denunciava, isso fazia parte. Hoje... Apanhar não era ser espancado também. Não era espancado, mas era uma educação enérgica. Meus pais eram imigrantes italianos em que eles me faziam colocar um livro debaixo de cada braço e comer na mesa, que se por acaso caísse... eu ia ter problema. Por quê? Porque eles não queriam que eu chegasse depois comendo, né? Com a asa aberta. Então, então era muito... E aí, se por acaso eu passasse dos limites, era um tapinha, sei lá o que for. Às vezes rolava um cinto. Mas isso eram outros momentos, era uma outra situação. Peraí. Vai lá. Pessoal, caiu o folho. Bote aqui. Deixa eu botar aqui, não. Isso vai ficar bom. Cadê o negócio aqui? Não, eu tô colocando aqui, vê se... Pulou pra fora? Pulou. Tá vivo? Tá vivo. Que bati a mão aqui. Peraí, vamos ver se vai ficar bom aqui. Peraí. Me ajuda? Não. Acho que eu vou tirar ele, né? Não, ao contrário, Matheus. Você tava melhor voltar pra água ou aqui mesmo? Cara, não volta tudo não. Tipo, onde você parou? Não, tô falando desse cara aqui. Ah, tá. Põe ele pra cá ou põe pra cá? Não, é bom também. Só botar ele pra cima. Então tá bom. Fechou. Só quer conferir se o som tá bom lá? Se tem alguma coisa? Aí você grita? Valeu. Bota aí na parede aí, você já entende. Tá bom. Tá bom. Falta o radinho lá funcionando. Antes eles botavam o radinho e escutava. É fácil. Aí eu volto com a pergunta. Tá bom. Aí a pessoa quer falar com a mão, italiano. A gente se empolga. Ó. Bora. E aí você, voltando ao que você falou agora há pouco, antes de eu te cortar, né, que você falou, poxa, tem que ter o cuidado para não extrapolar a pessoa, não puxar demais, né? Que antes era menos rígido que hoje, né? Hoje tem mais regras para que a pessoa não se desespere, né? Não fique maluca com o excesso de trabalho. Como é que era isso? Eu vim de uma escola americana, né? E eu trabalhei muitos anos numa multinacional. O dono era americano e ele trouxe todo o know-how. E eu sou muito grato, cara, porque o americano não trabalha sem informação. Então, eles preparavam muito a gente. Na hora que você vai fazer uma venda, a gente conhecia a empresa de cabo a rabo, todo o organograma de decisão. A gente conhecia, às vezes, mais a empresa que aquela pessoa que estava recém-contratada ou contratada já de muitos anos. Por quê? Porque aí você conseguia realmente resolver o problema deles. Só que o que acontece? Tinha um outro problema que eu nunca gostava, que era o fato, por exemplo, da rigidez. Tanto que eu via muita gente ficar doente, ou seja, era uma pressão descomunal. Sim. E eu observava para aquilo que eu falava assim, eu não preciso dessa pressão descomunal para saber que eu preciso cumprir com as minhas obrigações, né? E eu tinha jurado para mim que na evolução da minha carreira, se eu tivesse a oportunidade de liderar equipes, que eu nem pensava, eu jamais iria fazer aquilo. Eu ia pegar aquela parte boa, e eu peguei. Peguei toda aquela parte boa, tanto que, inclusive, eu tive a oportunidade de sair da empresa que eu estava e fui para concorrência. E eu tirei a liderança dessa empresa que eu estava. Né? Depois de alguns anos. Né? Eu não, a equipe, né? Nós. Então, por quê? Porque eu aproveitei tudo aquilo que eles tinham de bom, implementei na outra empresa, mas eu não trouxe aquele viés que, digamos assim, era um negócio assim meio maluco. Você tinha que fazer o teu speech na frente de todos os teus colegas e isso gerava um desconforto tremendo. Era um modus operandi que eu tenho certeza que hoje eu acho que eles não têm mais espaço para isso e ainda bem, né? Então, quando tive a oportunidade de exercer minha liderança, E como é lidar com esse? Porque precisa cumprir a meta. Tá. Né? Não importa se está de vendas ou não, você tem que cumprir a meta. Como lidar com essa questão de cumprir a meta, mas também manter a sanidade da pessoa? Isso. O que acontece? Quando você tem uma equipe e você demonstra
que você quer chegar em algum lugar e você tem um conhecimento, você tem que estar muito preparado e passar segurança para eles. Eu tinha um vendedor meu que ele falava assim, Máximo, às vezes eu não estava muito convencido quando você trazia o speech do caminho que a gente tem que ir, mas você falava com tanta veemência, você falava com tanta convicção que eu ia igual. Acredito. Então, o que acontece? Eu acho que primeiro você tem que estar muito bem preparado, você tem que gostar de gente. Mas você tem ferramentas muito simples para você poder saber se a tua equipe está colaborando ou não. Eu gosto muito da palavra checklist. O que acontece? Quando você chega e tem uma equipe e você tem uma meta, se você faz, vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito fácil todo mundo entender, né? Se você faz uma reunião de ponto de situação numa segunda-feira com a equipe ou na sexta, para poder enxergar quais são as metas globais e depois dividir aquilo individualmente, né? Eu falo muito de área comercial, que foi a área que eu atuei, tá? Cada um depois pode fazer isso, essa analogia com seus próprios negócios. O que acontece? É muito fácil você perceber que, poxa, aquele resultado daquela semana, alguém colaborou mais, alguém colaborou menos. Quando chegasse de novo nessa segunda reunião, naturalmente, aquela pessoa que não estava performando, chega na terceira, na hora que ela vai explicar as estratégias, na hora que ela vai explicar por que ela não está, ela mesma começa a ficar constrangida. Então, se você chegar e fizer uma reunião semanal, você vai estar pegando e dando a oportunidade, primeiro, para você trocar informação entre os colegas. Então, um colega conseguiu atingir a meta, ele vai contribuir com os demais de como que ele fez isso. Perfeito. Mas aquele que não está batendo a meta vai começar a criar um desconforto na equipe. Por quê? Porque tem as metas globais, que se todo mundo... Ele mesmo vai conseguindo, vai se colocando numa situação em deságio. Ele mesmo vai ficando numa situação em que... Naturalmente, depois você, na hora de você chegar, você não precisa esperar aquela reunião de cada 6 meses fazer o feedback. Feedback tem que ser diário. Feedback é na hora que você sai, entra no carro para visitar o cliente, na ida e na volta você faz reunião de feedback. Sim. Na hora você monta a estratégia e na volta você fala assim, ó, aqui melhor aqui, azeita ali, etc. E tal. Mas você tem que se dedicar, você tem que fazer isso. Então, na verdade, é só você chegar e falar assim, o que está acontecendo para você não performar? Primeiro você tem que dar oportunidade para a pessoa chegar e falar assim, olha, nesse mês realmente eu estou com um problema pessoal, aí vem. Só que aí você negocia, vai negociando. Claro. Ou seja, eu jamais entrei numa espiral em que se por acaso um profissional ele não estava performando, de simplesmente chegar à moda antiga, de dizer, ó, que se não der certo já sabe. Não precisa. Não precisa, cara, não precisa. E muita gente, às vezes, naturalmente, depois de 1, 2, 3, 4 reuniões de ponto de situação, a própria pessoa vinha procurar e falar... É isso que eu ia falar. Porque quando você dá essa abertura, você é humano com ele, entende ele, quando ele está com um problema, ele vem. Porque ele percebe que ele tem abertura, né? Nada do que ele disser vai ser usado com ele depois. Exatamente. Ao contrário, né? Ele percebe que você quer ajudar ele a crescer, né? O feedback bem dado, essa aproximação humana faz toda a diferença. Tem que ser sincero. Eu volto a repetir. Eu, quando chegava e assumia, por exemplo, uma nova equipe, ou fui promovido, o meu speech, o meu discurso era esse. Acreditem, eu estou aqui para fazer com que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Agora, o que é melhorar a qualidade de vida? É isso. Vai ter espaço para a gente dialogar, etc., mas tem uma hierarquia e vamos seguir isso, não é cada um... Perfeito, sim. Tomando as decisões que quiser. Você estava falando agora, um pouco antes, né, que, você vai lá, vou assistir palestra, eu vou sempre correr atrás, aprender uma coisa atrás da outra. Já não é uma coisa tão fácil a gente perceber que a gente precisa aprender sobre determinado assunto, né? E geral alguém falando, né, e nessa hora a esposa ou o marido, aquela pessoa que vive junto, é fantástica para isso. Né? Porque ela percebe nas conversas, né? O feedback franco, aberto, humano, você também percebe para colocar. Mas e quando você precisa olhar para a sua equipe e falar, cara, agora ela precisa de um treinamento sobre isso. Como captar isso? Eu sou suspeito, né? Porque eu tive a sorte de estar sempre rodeado, por eu ter participado de muitas palestras e ter uma esposa que trabalhou muito nesse meio, o que acontecia? Eu
me aconselhava com ela, olha, eu estou com uma deficiência assim, assim, assado. Imagina você ser casado com uma pessoa que era contratada para escolher palestrantes motivacionais para a empresa. Então, ela tinha um portfólio, né, de pessoas, né, cada um com as suas especialidades, e ali eu tinha ali mas, quando eu não tinha esse trunfo na mão, eu sempre me mirei no seguinte: você tem que pedir sempre ajuda para quem entende. Não adianta você querer ser muito autodidata que não dá certo. Vá atrás de indicações de pessoas que tenham referências, né? Então vá atrás de, por exemplo, vá no Recursos Humanos e procura perguntar para eles assim, cara, eu estou com um problema assim, assim, assado na minha equipe, a gente precisa criar um processo porque a empresa acabou de fazer um downsize, teve que demitir um montão de gente e as pessoas estão vindo para cá achando que vão ser as próximas. Eu preciso de uma ajuda externa para mostrar, porque só o meu vocabulário não vai resolver. Porque eu sou parte integrante e eu participei desse downsize. Sim. Então, eu preciso de um reforço. Então, nessas horas, é importante você ter um RH que possa trazer pessoas que tenham referências no mercado, que possam contribuir, mas, e vou dizer mais, na hora de contratar, perguntar para uma outra empresa como é que foi o desempenho dessa pessoa. Perfeito. Criar referência. Eu acho que é como se fosse uma contratação. E aí você trouxe uma coisa que eu gostei que você falou assim, a gente vai lá no RH pedir ajuda. Né? Eles não estão ali para olhar para a gente e falar, você precisa desse curso, a sua equipe precisa desse curso. Quem é o responsável por isso é o gerente, né? O dono da área. Agora o novo nome é gente de gestão, né? Agora tem novo nome, gente de gestão, que é até legal, ou seja, recurso humano é uma coisa assim muito parece contábil, né? Agora gente de gestão é um negócio que vamos cuidar da gente e vamos cuidar da gestão dessas pessoas. Exato, é importante. E é importante colocar e mais do que isso, né, uma coisa que eu percebo, principalmente conhecendo a Skill Flow e tal, eu vejo como ela age, né, como ela trabalha, como é importante os gestores saberem quais são os tipos de recursos de treinamento para as equipes. Porque às vezes a pessoa nem sabe que existe um determinado tipo de treinamento, que a gente também não é responsável para saber tudo. Né? E que, cara, é muito ligado naquela sua necessidade, né? Pô, trabalhava com venda. O pessoal não está vendendo, tem que ensinar eles a vender. Às vezes não é saber o pessoal a vender, né? Às vezes é uma época emocional que está ruim, né? O exemplo que você deu, deu um downsize. Foi uma galera mandada embora. Pô, quem ficou tá abalado com isso. Tá abalado. Não é que ele não sabe vender, ele não desaprendeu a vender. Né? Então, o que é que eu tenho que tratar, né, para fazer? Você lembra quando eu tive a oportunidade, a felicidade de estar conversando com aquele rapaz que falou assim, Márcio, tem que terminar a reunião que eu tenho que contratar um mentor? Casualmente, eu perguntei para ele me contou e eu fui procurar. Mas eu acho que é algo mais ou menos assim parecido. Eu acho que na hora que você estiver passando por uma certa dificuldade, não tente colocar toda a responsabilidade nos seus ombros. Peça ajuda, cara. Tem que pedir ajuda, e tem que pedir ajuda para profissional. Então, se não fosse aquele mentor naquela ocasião, talvez eu não tivesse conseguido fazer o que eu fiz, que era chegar e ter uma independência financeira aos 50 anos. Perfeito. E agora você entrou no o próximo ponto que eu quero entrar, que é, beleza, como é que foi se preparar para ter essa independência financeira aos 50 anos? Então, Aliás, eu quero começar antes. Quando você decidiu isso? É uma pergunta boa que eu gosto às vezes de compartilhar, mas não para me vangloriar, mas talvez para estar disparando algum gatilho, deixar alguma semente para as pessoas, que é possível, porque, só para você ter uma ideia, é importante lembrar que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive uma educação maravilhosa, nada nunca me faltou, né? Meus pais sempre foram provedores, família de classe média, mas eu vim para São Paulo zerado. Eu escolhi, eu sou carioca e eu resolvi ir para São Paulo porque eu entendi que aqui eu percebia que se você quisesse, se você é competitivo aqui, você tem mais oportunidades, né? E então, quer dizer, se você está no mundo competitivo, né, farinha pouca, teu pirão primeiro, né? Ou seja, você tem que tentar se virar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que ao longo da minha caminhada profissional, eu
eu percebi que se eu tivesse uma certa disciplina financeira, eu coloquei como meta o seguinte: bom, eu não quero chegar aos 60 anos, 70 anos e ainda ficar dependendo do mundo corporativo, porque a gente sabe que para ter resultado não é fácil, né? Sim. E eu falei assim, não, eu gostaria de que quando eu chegasse aos 50 anos eu tivesse uma independência financeira e que eu escolhesse se eu iria continuar ou não. Isso com quantos anos? Eu comecei esse plano com 20 anos. Por que acontece? Quando você está no começo e você não é herdeiro, cara, você comprou uma bicicleta, depois você vende a bicicleta para comprar uma moto, depois você vende a moto para comprar um carro, depois você vende o carro para comprar a casa, depois você vende a casa para comprar uma maiorzinha. Então, quando você vende um ciclo, digamos assim, normal, é difícil sobrar dinheiro, né? Porque você está sempre faltando, na verdade. Mas, quando eu comecei a ter resultados bons em vendas, né? Eu lembro, inclusive, que eu trabalhava numa editora, né? E tinha uma edição especial que todo mundo chegava e, agora com esse dinheiro eu vou trocar de carro, vou comprar um apartamento, não sei o quê, tal. Foi aí que eu comecei a falar assim, não, peraí, eu vou tomar o cuidado aqui de tentar pegar uma parte desse dinheiro e começar, por quê? Porque eu li um livro, é legal falar isso. Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele mudou o meu mindset, porque ele começou a explicar que como é que você consegue criar ativos rentáveis ao invés de aumentar suas despesas. E aí, quando eu li aquele livro, cara, eu falei assim, puta, é isso. Eu tenho que começar a tentar, de alguma forma, criar um ativo, nem que seja pequeno, ao invés de chegar e, por exemplo, eu recebi uma grana a mais, eu vou trocar o meu carro. Eu fiz muito isso, tá? Né? Tive BMW, tive carros bacanas, eu entrei nessa espiral, tive Rolex, tá? E aí eu trocava a cada 2 anos de carro, deixava 30 mil reais de prejuízo, né? Sim. Mas enfim, naquele momento talvez eu precisasse, né, massagear o meu ego para traduzir, que são algumas armadilhas que a gente vai vendo que depois o mundo do consumista te coloca, né? Depois você vai percebendo que é uma bobagem você andar com um Rolex, até que você não pode nem andar. Eu vendi ele porque eu ficava mais com medo de usar ele do que... Né? Você nem usa? Não, eu já vendi, porque eu transformei num ativo rentável. Né? Melhor. Então, o que acontece? Aí eu fui de uma forma assim muito módica, porque a disciplina não é só você guardar dinheiro, mas é você administrar as tuas aumentos de despesa. Então, o que eu costumo dizer? Ao invés de você chegar e entrou uma grana e chegar e trocar de carro, não, peraí, vou pegar esse dinheiro, vou aplicar ele, ou se possível, vou comprar um pequeno apartamento e vou transformar ele numa renda imobiliária, que seria um Airbnb, que é melhor. E foi isso que eu fui fazendo, Matheus. Eu fui começando a juntar um dinheiro, eu comprei meu primeiro imóvel, depois eu comprei um segundo. Esse segundo imóvel, ele foi me dando dinheiro para comprar um segundo, e depois me deu dinheiro para investir em ações, porque eu diversifico um pouco, a minha independência financeira eu fiquei um pouco em ações, porque há 20 a 30 anos eu invisto em ações, não descobri ações. E com isso, eu fui criando aquele colchão financeiro que me deu a oportunidade de chegar com 50... Quando eu, por exemplo, né, eu vendi a empresa, né, os dividendos da empresa, eu construí uma casa de campo maravilhosa. O que aconteceu? Esse dividendo que essa empresa me deu, na época que eu fui empresário, eu vendi e transformei aquelas despesas em ativos rentáveis. Ou seja, aquilo que aquela casa me custava, eu tirei uma linha de despesa e transformei ela em ativos, que era um dinheiro que eu não precisava. Com isso, a coisa foi acontecendo de uma tal maneira, e aí, obviamente, quando você tem um bom casamento também, isso te facilita, você tem uma boa parceria, né? A gente vai juntando essas forças, né? A minha esposa também compartilha esse tipo de pensamento, então a gente foi somando, e aí a coisa foi acontecendo, e chegou um momento que eu falei, não, hoje, o mundo corporativo, eu não necessito, não dependo mais dele. E aí eu pude dar a oportunidade para quê? Para que um dia alguém chegasse e falasse assim, pô, você não quer chegar na verdade, fui eu que perguntei para um amigo meu, puxa, eu queria tanto conciliar, porque eu estou um pouco ocioso no sentido de, digamos assim, administrar os imóveis e a bolsa é fácil. Já estou aqui fazendo nada? Não é nada, não, mas tem que dar trabalho, administrar. Não é assim fácil, não, mas é uma coisa que eu posso fazer remotamente. E também não é algo que toma o dia inteiro, né? Não, pelo contrário. A gente sente falta. Mas aí, o que acontece? Eu acostumado com o mundo corporativo, um dia eu estava sentado com um amigo meu e
que é uma alta patente numa companhia aérea, ele perguntou, e aí como é que tá? Eu falei assim, puxa, eu estava aqui sonhando de poder ter uma atividade com que eu pudesse viajar pelo mundo. Ele falou, cuidado com o que você sonha que eu posso resolver isso. E foi aí que ele me apresentou para uma pessoa que me entrevistou para ver se eu tinha os skills, que eu falo os idiomas, etc. E... Eu acho fantástico essa sua trajetória, você pensou, não se deixou de lado as benesses que a vida traz, porque tem gente que quer economizar e deixa de fazer um monte de coisas gostosas da vida, que a vida nos permite, para ter uma renda e, entre aspas, se aposentar cedo. Eu não diria nem que seria uma aposentadoria. Eu diria que, na verdade, eu exerço uma atividade hoje com muito mais suavidade, porque eu sou ativo pra caramba. Né? Então, esse que é o ponto. A gente não consegue, eu não consigo me imaginar parado. Não, falei, cara, não consigo. Também não. Você pega, cara, pega os grandes milionários que tem no mundo. Cara, o tataraneto dele viver com a grana muito bem no Dubai e ele não precisa mais trabalhar. E eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, né? E, cara, perguntaram para ele, cara, por que você trabalha? Você já tem dinheiro. Ele falou, e quem disse que eu trabalho por causa de dinheiro? É isso aí. É isso aí. Né? Isso aí. É a necessidade que a gente tem de produzir, né? De trazer para o outro, né? Pô, tu tem uma família maravilhosa, filha entrando na vida, a esposa executiva. Obrigado. Cara, eu não consigo... Como seria, imagina para ela te ver fazendo nada. Não, né? mas sem dúvida. Por isso que a gente sempre fala que você tem que se doar, cara, você tem que ser correto, você tem que... A filantropia é uma coisa importante, você tem que ser empático, né? Porque, por exemplo, você acha que eu teria tido essa oportunidade desse meu amigo chegar e me indicar para eu poder fazer essas viagens internacionais, e a condicional era eu ter tempo livre e os skills, né, idiomas, etc, etc. Ele não teria me indicado. Ninguém quer fazer tráfico de drogas, né? Eu vou fazer uma indicação de uma pessoa ruim pro cara, tá, isso, aquilo, não, né? Não tem só droga sintética, tem droga humana também, né? Que você trafica quando você faz uma indicação ruim. Então, eu coloco isso muito na questão também de você tem que ser correto, você tem que ser leal, você tem... Eu não, de vez em quando eu apareço em algum evento ou outro, tal, e não tem coisa melhor, que me deixa mais prazeroso, é ver ex-colaboradores meus vindo na minha direção com um sorrisão, porque eles estão prosperando. Isso para mim, eu falo e eu fico arrepiado, e eu trabalhei para isso. E eles percebiam isso. Não necessariamente dava sempre certo, mas se não desse certo, pelo menos a empresa enxergava que todo mundo fez o melhor. Então, e é isso. A gente fala aposentado, mas mais no sentido da palavra, dizer assim, olha, eu não dependo mais do emprego para pagar minhas contas. Perfeito. Mas eu não estou, porque eu tenho uma atividade que é investimento em bolsa, que você tem que estudar. Eu tenho essa atividade da renda imobiliária, que ela é importante. E eu tenho agora essa atividade que a qualquer momento, hoje eu estou aqui e amanhã eu estou em Budapeste, né? E tendo que apagar um incêndio. E tá ótimo, eu não quero outra vida. E aí, o que é sucesso para você, então? Cara, sucesso. Sucesso é você chegar em casa e você ser recebido com um sorriso pelos parentes. Sucesso é você estar sendo procurado pelos seus amigos sempre. Sucesso é você ser uma pessoa respeitada pela comunidade com quem você vive. Sucesso é você poder chegar e ter o porteiro no teu Facebook, porque você não tem a menor vergonha de poder ter ele lá, muito pelo contrário, porque ele é um cara importante na tua vida. Sim. Sucesso é você ajudar as pessoas sem esperar absolutamente nada em troca. Isso é sucesso, cara. Isso. Eu li muitas biografias de pessoas, eu não gosto de falar milionários, né, porque eu não gosto de atrelar as coisas a dinheiro. Embora eu trabalhe, porque eu sei que o dinheiro que é que proporciona as coisas. Mas quando você lê uma biografia de uma pessoa que você admira, você percebe nitidamente que ela
ela tem um viés assim de olhar muito para a comunidade, de ajudar as pessoas como um todo. E não estou falando de ajuda financeira. Você pode ajudar aquela pessoa simplesmente, né, convivendo com ela, mesmo você tendo um patamar superior e ela lá embaixo. O fato de você continuar convivendo com ela, tratando ela de igual para igual, isso é sucesso. É verdade. Às vezes só conversar é o suficiente. É o suficiente, é o suficiente. Ó, agora que eu vou voltar num assunto lá no passado que para mim ficou umas coisinhas fechadas. A hora que a gente estava falando lá da mentoria, né? Uma coisa que eu percebi que você falou que o seu mentor também trabalhou a parte psicológica, né? E hoje eu vejo, conhecendo bons mentores, né, eu vejo que eles não necessariamente fazem essa parte psicológica, mas invariavelmente todos, 99% das vezes, pedem para a pessoa fazer um trabalho com psicólogo, tudo, porque para ajudar nessa mudança de chave, né? Eu acho que eu percebi que isso, e conversando com eles, eu percebi que faz muita diferença, porque a gente não muda tão fácil. Não. Né? É a forma de pensar que você tem que mudar. Então, eu lembro que eu comentei contigo que, por exemplo, eles têm... Quando você contrata um profissional de ponta, o que acontece? Ele é um cara que está preparado para aquela situação. Ele tem ferramentas para isso. Sim. Então, o que acontece? Lembra aquele jogralzinho que ele fez comigo, aonde, né? Porque eu sempre fui muito falante, né? E às vezes uma pessoa desconhecida acha que eu posso ser um pouco metido, etc. tal. E eu não sei se eu passei isso para ele, mas teve um determinado momento que ele chegou e falou assim, peraí, deixa eu dar um choque de realidade aqui para o Máximo que ele está precisando. Porque ele está achando que ele está ajudando, que ele está fazendo, que ele é respeitado, tá isso e aquilo. E ele, sem saber, ele mirou a pomba e acertou o elefante. Porque quando ele fez aquele exercício de eu chegar e colocar como é que eu acho que é a minha imagem para as pessoas, e depois eu fui lá comprovar e eu fiquei chocado que não era 80%, 50% nada daquilo, cara, eu fiquei muito mal. Mas, ao mesmo tempo, ainda bem que aconteceu isso. E esse é o problema que acontece com muitas pessoas, Matheus, no mundo empresarial, no mundo corporativo, no dia a dia. As pessoas, às vezes, elas estão massacrando, mas elas acham que estão fazendo aquilo que é de melhor. Elas não percebem. Mas por que é importante você ter um profissional que te ajude nesse sentido? Se o profissional que eu contratei não tivesse me mostrado aquilo, cara, eu não teria vestido a sandália da humildade. Verdade. E para você mudar, para você corrigir, você tem que ser humilde e dizer, cara, eu estou errando, não é assim. E isso é muito difícil. Pra caramba. Não, já é difícil achar alguém dentro da empresa que vai falar a verdade sobre você. Esse é um ponto. Eu sempre falei, né, principalmente quando é pai é um pouco mais fácil, né? Porque ele se iguala a você e tal, mas você tem que ter você tem que ser humano para ele perceber que vai colocar, né? Quando você faz com funcionário, então piorou, né? E aí eu sempre colocava, falei, eu vou fazer um feedback com você. Vamos trocar 3 coisas de elogio e 3 pontos para melhorar. Mas se você não falar os 3 pontos que eu tenho para melhorar, eu vou contar que não existiu, nós vamos voltar depois. Porque, cara, é impossível a gente ser perfeito, né? Então, é necessária essa troca para você melhorando, né, aos poucos. Né? Então, eu estou fazendo com você e você está fazendo comigo, né? Esse feedback. Mas essa tabuada, ela, na prática, é muito difícil. Quando você, por exemplo, é que nem mais ou menos uma relação de pai e filha, ou pai e filho. Geralmente, o pai, quando fala alguma coisa para o filho já está acostumado, dentro daquela cesta de informação que o pai fala, o pai briga, faz aquilo, mais uma. Às vezes precisa de uma pessoa de fora, um terapeuta, para poder chegar e preparar tanto o pai quanto o filho, né? Perfeito, sim. Né? Não é só o filho que às vezes precisa de terapia, às vezes o pai também, porque... Aí, geralmente precisa os dois. Os dois. Geralmente precisa os dois. Então, o que acontece? Você precisa de um especialista para ele poder chegar e não é passar a mensagem, mas resgatar aquele caminho que aquela pessoa está fazendo, que está fazendo com que a relação não funcione. Mas no mundo corporativo não é diferente, cara. Não é diferente. Então, por exemplo, eu demorei para aprender isso. Mas isso não foi a mentoria que me deu, isso foi...
Isso foi no caminho, né? Outro dia eu estava passando, eu vi em algum lugar, não sei se foi na mídia eletrônica, que eu achei fantástico. No caminho a vida te ensina. Né? No caminho a vida te ensina. Então tem certas coisas que você aprende assim, com assessoria, com mentoria, na porrada, ou a vida vai te ensinar. E o que acontece? Nossa, eu me perdi no raciocínio. Eu estava querendo dizer que, ou seja, chegou uma hora da minha... Sabe por que eu também consegui ter resultados muito bons? A partir do momento que eu comecei a colocar na cabeça que a liderança isolada, ela é burra. Você ser um líder isolado, que você acha que você sabe tudo, cara, desculpa, o colegiado, se você pegar e se cercar de boas informações e usar o colegiado a teu favor, você vai errar muito menos. Perfeito. E aí eu comecei a usar uma frase que eu adorei. Em determinado momento do debate das decisões, quando era questionado isso, aquilo, ao invés de chegar e impor, olha gente, o caminho é esse, às vezes você começa a receber da equipe, não, mas acho que isso não pode fazer assim, faz assim. Eu falava assim, o que não estou enxergando? Essa frase, o que eu não estou enxergando, é a oportunidade que alguém levanta lá no fundo, que está tímido, isso, aquilo. Seu Márcio, o senhor não está enxergando que às vezes aquele peãozinho lá da obra, que se você trabalha numa indústria, que esse volume que o senhor está colocando, aqui nós não temos dock suficiente, e isso ninguém na empresa percebeu. Então todo mundo chegou, vai ter dinheiro para comprar peça, vai ter não sei o quê, só que não tem um sistema digamos, de entrada, de transporte, de logística adequado para esse volume que vocês estão fazendo. E vai ser aquele capialzinho que vai falar isso lá na frente. Perfeito. E aí aquele capialzinho, se você der o voz para ele vai... É onde eu chego e falo assim, o colegiado é muito mais inteligente que todos os experts. Sim. Então... Não sei se eu consegui responder um pouco que você, o ponto que você queria chegar, mas com o tempo eu pude perceber que quanto mais você pedir ajuda de se você não souber, vai buscar ajuda, cara, vai buscar quem saiba. Eu, quando entrei numa empresa de TI, por exemplo, o vice-presidente que me contratou, ele sabia que eu nunca tinha trabalhado com TI. E ele perguntou, topa aceitar esse desafio? Porque eu quero mudar um pouco, eu quero desafiar a empresa que a gerência comercial que está lá é um cara, geralmente a empresa coloca sempre alguém técnico e eu quero colocar alguém comercial e eu quero quebrar esse paradigma. Aí eu falei, mas eu vou ter que trabalhar de dia e estudar de noite. Esse é o desafio, eu topo. E deu muito certo, inclusive foi até bacana, porque o que acontece? Eu não tinha o conhecimento técnico, mas como era uma venda consultiva, eu sempre me amparava do executivo de vendas e da pessoa que ia exatamente explicar como é que a ferramenta funcionava. E eu falava, isso para mim é suficiente, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar aprender para as pessoas não tomarem decisões onde eu não saiba se aquilo é o melhor ou não. E foi muito bom porque eu trouxe esse viés todo que a gente está colocando na prática, e as pessoas estavam muito abandonadas, que eu peguei uma vertical de área de varejo. Sim. E a menina dos olhos era sempre a equipe da indústria. O que aconteceu? Pela primeira vez, o varejo conseguiu bater as metas e ganhou as principais premiações. Porque a empresa ela era focada para a venda para a indústria, só que o varejo era o combustível, né? Para poder chegar e alimentar as ferramentas. E isso para mim foi gratificante e foi muito bom, porque a remuneração do prêmio para o gerente de vendas, como era sempre muito impossível, os gatilhos eram a cada 10% que você superasse a meta, era um salário. Eu tive um ano que eu consegui superar em 5, 6, 7 vezes. Ai, que maravilha. Só que no ano seguinte mudou tudo. Porque o financeiro falou assim, por que o gerente, o diretor aqui está ganhando mais que o... Não, mas aquela famosa história, né, cara? Não existe área na companhia que ela não... Por menos que ela seja no brilho dos olhos, ela não possa reverter isso. Só tem que se enxergar de uma forma diferente. O legal é que... O bacana é que tudo aquilo que eu estou contando aqui, o bacana é que todas as pessoas que participaram desse processo, elas vão lembrar disso e vão corroborar, entendeu? Mesmo sem dizer nomes, porque eu falo muito... Isso é que é bom, você poder chegar e ir para uma mídia, você trazer esse histórico e você tá super tranquilo para que as pessoas possam chegar e não vai ter ninguém pensando assim, não foi bem assim, não, é isso assim mesmo, é verdade, pode acreditar que é assim mesmo. Dá, lógico que dá, eu já vi.
Eu já vi gente fazer exatamente o que você está falando. É mudar a forma, né? Muda o mindset do pessoal. Vocês não estão aqui relegados. Bora correr que dá certo, né? Isso, mas diferente. E a minha mensagem é essa. E grande visão do diretor que... o vice-presidente que te contratou, ele que tem a grande visão de falar, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu vou trazer algo diferente. Ele é um cara fantástico. Fazer o mesmo, vou continuar na mesma, né? Ele é um cara fantástico, ele é uma pessoa que, nossa, eu tenho uma admiração por ele, é meu amigo pessoal hoje, e a gente fez uma parceria tremenda. E deu muito certo. E isso que é bom, olhar para trás e você ver que você... É dele essa frase de pássaros da mesma pluma. Pássaros da mesma pluma, ou seja, ele costumava dizer assim para mim, Máximo, naturalmente os pássaros da mesma pluma, eles vão se juntando. E ele falava que eu e ele éramos pássaros da mesma pluma. Perfeito, eu adotei isso aí, achei isso fantástico. Bem legal. E um outro ponto que a gente falou um pouco, a gente estava falando lá atrás sobre cursos, né? MBA, mentoria e tal. Uma coisa que eu notei, lá atrás, quando eu descobri a mentoria, eu notei o seguinte, tava um monte de gente fazendo o MBA daqui, pós ali e tal, e que eu acho super válido, até certo momento, né? E aí eu comecei a olhar para a diretoria. Cara, meu diretor tem um MBA e uma pós. O diretor lá tem um MBA. O presidente tem 2 MBAs. Eu falei, cara, esses caras que estão lá em cima não tem tanto MBA assim, não tem tanta pós assim. Por que essa galera está querendo fazer tanto? O que eles estão fazendo que eles chegaram lá? E foi quando eu, na conversa, porque isso, aqui eu vou abrir um parênteses, as pessoas têm dificuldade, principalmente executivos, têm dificuldade de falar que estão sendo mentorados, não sei porquê, né? Mas aí eu fui perceber que era isso que eles faziam para crescer, para eles mudarem, para eles inovarem, para eles continuarem crescendo. Eles chamavam mentores, gente que sabia o que eles estavam, aonde que eles queriam chegar, de que jeito que eles queriam chegar. E alguns, depois, já muitos anos depois de ter sido mentorado, eu descobri que alguns tinham, a empresa pagava a mentoria, né? Mas a maioria ele tirava do bolso, porque ele estava investindo nele. Ele não dava... E aí que eu percebi que as pessoas... o quanto que a pessoa está querendo investir nele, na carreira dele. Vou pagar aqui o valor de um bom mentor, quanto for, né? Um salário meu, 2 salários, meio salário meu, não importa o valor. E a hora que ele fala assim, porque se a empresa não perceber essa mudança que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou fazendo, a outra vai me chamar. Né? É um negócio que é o seu investimento em você, né? E a mentoria ela traz essa mudança muito rápida, além que um MBA vai demorar 2 anos, né? Um curso que você faz, você vai demorar vai durar 6 meses, né? 1 ano, o quanto ela tem. E aí eu vou fazer 2 perguntinhas aqui em cima dessa minha experiência. Quando você correu atrás de um mentor, primeira vez, você falou pro pessoal, não, eu estou fazendo uma mentoria, alguma coisa, não? Uma boa pergunta. Eu acho que eu comentei sim. Eu acho que eu comentei. Não, eu acho que eu comentei porque, na verdade, como eu contratei ele 3 meses, depois eu fiz mais 3 meses, eu trazia muita coisa do meu aprendizado para a equipe. E às vezes eu passava mensagem dizendo para a empresa, olha, eu não estou esperando que vocês fiquem investindo em mim. É importante que eu acho que a empresa invista, crie treinamentos, mas quero deixar claro que eu estou tirando um dinheiro que é considerável, porque você contratar um bom mentor é justo, não acho caro. Para mim, do ponto de vista monetário, é um investimento. Ou seja, ele é um percentual do teu orçamento que você poderia estar, fazendo outras coisas que, né? Você ia ter aquele prazer momentâneo e depois bom, tá ótimo. Então, não era um dinheiro que estava sobrando, sabe? Né? Então,
é uma decisão bastante importante, até porque quando você contrata uma mentoria, você não tem a certeza de que... Você tem boa indicação, mas você não tem a certeza de que aquilo vai te ajudar, ou você vai assimilar, ou você vai até concordar, não sei, porque você tem que estar aberto, né? Quando o cara chegou para mim e falou assim, Máximo, quase que ele me disse, você é meio insubordinado, porque você vem aqui, você fica mais preocupado em falar do cara com quem você não gosta do que do plano de carreira, temos que resolver isso aí. Perfeito. Ou sai, entendeu? Então, quer dizer, se você não estiver disposto e não estiver aberto, né, é que nem uma pessoa teimosa, hein? A gente não convive com tanta gente teimosa. Muito. No caminho a vida te ensina. Eu sou. No caminho a vida te ensina. Entendeu? Então, o que acontece? Né? Aquela frase, vai aprender na dor. E às vezes não aprende na dor, né? Então, eu vejo muita gente insistindo por orgulho, né? Acha que contratar um terapeuta, né? Acha que contratar um mentor é um investimento desnecessário. Ele acha que comprando um livro de autoajuda, ele vai resolver. Pode até que sim, eu não tive um livro que mudou minha vida, para rico, para pobre, disparou uns gatilhos aqui na minha cabeça, cara, que aquele havaiano foi feroz comigo, entendeu? Mas eu estava aberto, eu coloquei em prática o que ele colocou, porque tem que ter disciplina. Perfeito, sim. Tudo na vida tem que... Se você quiser resultado, tem que ter disciplina. Né? Não tem como você conseguir realizar as coisas se você não for organizado e você não entender que tem que seguir certos passos e não atropelar. Então, respondendo a tua pergunta, olha, eu entendo que as empresas e as pessoas precisam estar mais abertas a pedir ajuda. Isso. Elas precisam. E eu acho que falta para elas... às vezes alguém chegar e trazer, como eu, por exemplo, estou trazendo aqui. Cara, por que você contrata um personal trainer para você fazer uma maratona de 40 quilômetros, né? E você não contrata um personal trainer para te melhorar no teu plano de carreira? Perfeito. Por que as pessoas, né, gastam com tanta facilidade uma grana para fazer uma drenagem, né, linfática, isso, aquilo, para ficar bonita, gastam uma grana violenta e não pegam um recurso desse para fazer com que ela possa chegar e além de ficar bonita ou bonito, ficar também bastante inteligente. Sim, sim. Né? Você chegou num ponto certo. É investimento que você está fazendo em você. Né? Na minha beleza? Também você tem que fazer isso aí. Né? Mas você também tem que fazer um investimento para você ficar mais inteligente, mais hábil, mais cabeça aberta, né? Para você mudar a sua forma de pensar. Porque você tem que sair daquela rodinha de achar que aquela pessoa ela foi promovida porque ela está tendo um caso com fundo, sabe? Você não pode ficar participando dessas rodinhas, sabe? Porque fica mais fácil, às vezes, você observar que tem uma pessoa que está do teu lado e eu estou junto contigo, que está crescendo, aí você vai, mas ele é puxa-saco, ele... Foge dessas conversas derrotistas. Isso aí só vai te levar para baixo. Essas pessoas estão penduradas no penhasco com um galinho e se ela esticar a mão para você, ela vai te puxar junto. Você não vai recuperar, você não vai tirar elas de lá, não. Você vai junto com elas. Então, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um pouco... Tem que ter um pouco de disciplina, tem que ter um pouco... São decisões difíceis. Eu nem quero criticar porque são decisões difíceis, são decisões momentâneas. Eu tive um momento na minha vida que é difícil, duro, né? Porque a gente podia fazer aquela trajetória aqui do herói. Né? Eu tive um momento aqui em São Paulo, eu contei toda aquela parte boa, mas eu tive um momento aqui em que eu cometi uma besteira muito grande de ser avalista de uma pessoa e eu não tinha como marcar depois, e deu errado. Sim. E aquilo me levou para o buraco, porque apareceu uma dívida que eu não tinha como pagar. Então, quer dizer, eu fiquei 2 anos da minha vida pagando uma dívida de dinheiro que eu nem usei. E aquilo ali são erros que a gente comete. Sim. Despreparo. Então, os erros custam caro. Agora, transforme esse erro em coisas que você fala, não, tudo bem. Eu passei 2 anos aqui andando de ônibus, porque eu tive que pegar todo o dinheirinho que eu ganhava e pagar essa dívida lá na Caixa Econômica de uma grana que nem eu vi a cor, mas eu tomei a decisão, eu achei que eu podia ser avalista, eu achei que eu estava ajudando, eu achei que eu podia arcar com aquelas consequências. Sim. E não arquei. Então, quer dizer, eu transformei, mas também quando eu paguei a última,
eu sabia muito bem que, puxa, Não. a importância das escolhas que você faz na vida. Eu entendo perfeitamente. Não é fácil, não é uma decisão fácil, não é tão simples você investir, você colocar. Cara, tem muita gente que não sobra dinheiro no final do mês para comprar alguma coisa, né? Pois é. Mas eu acho que é válido essa provocação que a gente faz. Poxa, não está sobrando dinheiro? O que eu tenho que mudar para que comece a sobrar? Né? Pô, eu estou vendo o cara subir. O que eu tenho que fazer para colocar? Você não precisa ir lá e pagar um mentorado, um mentor, na realidade, que vai custar 2 vezes seu salário. Né? Uma vez seu salário. Não, pô, agora, quem que eu consigo... Né? Separa uma graninha. Quem que eu consigo até esse valor? Por quê? Porque ele já vai te puxar até o lugar dele. Né? A hora que você chegou ali, você vê que dá para você andar mais, você quer andar mais, cara, aí você já está ganhando mais, já modificou sua vida, né? E tem muitas, eu vou até abrir um parênteses, tem muitas vezes que você cria uma mentoria para sobrar tempo para sua vida social, não é só para trabalho, né? Você chegou ali, está ganhando mais, está melhorando, quer subir, procura um outro mentor melhor. Né? E assim por diante. Você sabe que a gente conversando aqui, me veio vou falar aqui talvez uma coisa meio louca, mas sabe o que eu acho que falta um pouco? Talvez a maneira como os mentores eles possam se propagar. Porque hoje eu tenho certeza absoluta que todo mundo sabe que o terapeuta está lá para ajudar a pessoa. Sim. E as pessoas, muitas delas, elas assumem. Aí eu derrubando tudo água aqui, olha só. Eita. Você me deixou nervoso. Não fique. É só boa notícia que eu estou trazendo para cá hoje. Não, e tá mesmo. É só boa notícia. Eu acho o seguinte, eu vou lançar aqui uma loucura, depois você fala se estiver falando bobagem, mas talvez eu acho que os mentores, eles deveriam estar se projetando no mercado, dizendo, eu sou um terapeuta profissional. Porque a palavra terapeuta já está no conhecimento de domínio público. Só que as pessoas associam sempre, eu vou me tratar. Eu vou tratar, mas a pessoa vai se tratar para quê? Para melhorar o relacionamento e tal. E também no trabalho. Talvez, se de repente os mentores eles trouxessem e fizessem um esclarecimento, ou batessem na porta das empresas dizendo, olha, tá vendo o caso desse cara aqui, tá esse aquilo? Ele melhorou a vida dele, assim, horrores, né? Sim. Vocês não querem fazer isso, mas ele teve que se tratar profissionalmente. Não que eu não tenha aproveitado os ensinamentos para usar na minha vida pessoal, mas o Lázaro, que eu contratei na época, ele estava preocupado com o meu plano de carreira. Não se eu estava me entendendo ou não com a minha esposa, ou se eu estava me entendendo ou não com meus amigos. A vocação é boa, muito boa. Sabe, talvez o que esteja faltando é para facilitar um pouquinho a compreensão. Não, boa, faz sentido? Eu estou viajando demais aqui. Não, eu acho que faz, até certo ponto. E de repente eu acho que já está até acontecendo isso, eu não sei, porque às vezes alguma pessoa já se coloca dessa forma. Sinceramente eu não sei não, mas é para diminuir um pouco essa distância, porque às vezes a pessoa fala, porque o que acontece? Consultoria, mentoria, eu acho que isso está um pouco meio que banalizado. Não, cara, peraí, eu sou um terapeuta profissional, eu vou trabalhar você. Sabe, talvez a embalagem, ela talvez precisasse... Eu comprei na hora, mas não é toda hora que as pessoas estão dispostas a assumir. Até para uma pessoa fazer terapeuta é difícil. Não, pra caramba. Tem muita gente que eu não preciso de terapeuta. É que nem o bêbado, né? Não, eu tô bem para dirigir pra caramba, é mais ou menos isso. É bem isso, né? Não, e terapia, assim como outras profissões médicas, a gente não quer ir, mas é importante. É importante. Mas, cara, brigadão. Foi, cara, show de bola o bate-papo. Bom, eu gostei muito também. Muito mesmo. Eu fico feliz. Cara, vou até causar uma invejinha, assim, alguns, mas foi um dos melhores bate-papos que a gente trouxe aqui, que a gente fez. Bondade sua, que legal. Bom demais. E, gente, mais uma vez, agradeço todo mundo que tá por aqui. Agradeço vocês irem lá, curtirem o canal, dar o joinha, colocarem para outros, que isso ajuda bastante. E também agradeço demais, enormemente, a Skill Flow, que torna esse projeto super possível, né? E que, poxa, coincidência ou não, mas ela tá aqui para isso, para ajudar a gente a mudar a nossa vida profissional, né? Seja com mentoria, seja com treinamentos. Então, um agradecimento gigante a ela. Gente,
Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Boa. Valeu, muito obrigadão valeu. mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer.